Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô de volta aqui para a gente falar sobre progressão de carga, tá? E especificamente sobre a confusão que acontece entre achar que progressão de carga é séries em pirâmide, tá? Então, assim, a gente sabe que progressão de carga é algo importante no treino. Por quê? Que quando a gente progride a carga, né? Vamos lá, vamos começar aqui desde o início. Por que que é necessário a sobrecarga progressiva? Quando a gente começa um treinamento, a gente vai ter uma série de adaptações que vão acontecer, sejam elas neurais ou teciduais, tá? O que que a gente quer quando a gente está falando de hipertrofia? A gente quer aumento do tecido contrátil, tá? Então, o cara que ele começa na academia lá, ou ele começa num treino novo, as primeiras semanas, as primeiras 4 semanas, provavelmente, ele vai ter muitas adaptações neurais, principalmente, tá? Então, aumento de coordenação, próprio aumento de força, ele vai aprender a fazer melhor o exercício, né? E isso vai fazer com que a força dele aumente muito. A partir de um certo tempo, essas adaptações neurais já vão ter acontecido, e aí, qual que é o melhor parâmetro para a gente saber se está acontecendo hipertrofia, se a gente está se recuperando, é o aumento de força, tá? Por quê? Não necessariamente um, um, um cara mais forte vai ter mais hipertrofia, mas a gente sabe que se o cara tiver mais músculo, ele vai estar mais forte, tá? Então é por isso que a gente sempre busca a sobrecarga progressiva, tá? Não a todo custo, mas é algo que tem que sim estar dentro dos nossos objetivos, tá? Então o primeiro erro é achar que a gente busca aumentar o peso, aumentar as repetições da barra, procurando aumentar o estímulo, tá? Ele não aumenta esse estímulo. O estímulo é o mesmo. Você quer manter ele, você quer manter seu músculo sendo estimulado da maneira que o seu programa de treino foi pensado para ser. Então, é, caso você comece lá fazendo uma rosca direta, né, uma rosca bíceps, com 10 quilos, é, e durante um mês de treino, você esteja fazendo 3 séries de 10 repetições, com 10 quilos numa rosca bíceps, e você não aumentou, muito provavelmente os primeiros treinos vão ter te estimulado mais. Por quê? Porque você já se adaptou, já teve força, já ganhou força suficiente para aquela carga não ser desafiante para você, tá? Então, você precisa se desafiar para manter o mesmo estímulo, porque você precisa de proximidade da falha, tá? E é por isso que progressão não acontece no mesmo treino, tá? Você precisa de tempo para que essas adaptações venham a acontecer. E é por isso que progressão a gente mede de treino a treino, tá? E é aí que muita gente se engana ao achar que ao fazer séries em pirâmide, isso automaticamente está acontecendo, mas é algo diferente. Séries pirâmide nada mais é do que variar a intensidade dentro de uma própria série. Tá? Então aqui eu coloquei o exemplo que muita gente faz, tá? Que é, algo que eu vou tentar escrever, pode ser que não fique muito legal, mas acho que vai dar para entender, tá? Então o que que acontece aqui? Ahn, Normalmente séries ou pirâmides são organizadas dessa maneira, tá? 4 séries. O que muita gente pode fazer é usar essas primeiras séries aqui, não contar como aquecimento, já entrar no volume delas. Então a pessoa fala assim: ah, faço 16 séries pro meu peitoral. E na verdade não, ela faz provavelmente 8, tá? Essas séries aqui ficam relativamente longe da falha, tá? Mas a pessoa acaba usando, né, isso como volume. Ou mesmo a pessoa realmente pode ter essas séries como série de trabalho, tá?
As pessoas, quando um treino não está muito bem organizado, isso pode acabar acontecendo. Então, vamos colocar aqui que isso aqui é um supino, tá? Então, vamos colocar aqui que a primeira série foi feita com 20 quilos, a segunda com 25, que isso aqui eu estou pensando no que a maioria faz, tá? Então, geralmente o pessoal sobe de 5 em 5, às vezes até de 10 em 10. Essa aqui, 30 quilos, e essa aqui, 35, tá? Porém, se a gente for ver na prática o que acontece, é o que às vezes essas duas séries aqui, elas ficam longe da falha, sendo que somente essas duas aqui têm algum estímulo realmente significante para a hipertrofia, tá? Então, caso você faça séries de pirâmides e curta fazer esse tipo de coisa, ou você não conta, tá? Isso aqui, ou você já considera essas duas como duas séries aqui de aquecimento. Ixi, tudo errado aqui, mas são séries de aquecimento, tá? E essas duas aqui como as verdadeiras séries de trabalho, tá? As working sets, chamem como vocês quiserem, tá? E aí, o que que acontece, né? Dentro desse treinamento aqui, dentro dessa sessão, você não progrediu carga, tá? Você aumentou a intensidade, tá? Aqui você está lidando com provavelmente 70 a 75% de IRM. Aqui você está lidando com um pouco menos, 60, 65, tá? Todas essas séries podem sim gerar hipertrofia se você chegar próximo da falha, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Vamos contar aqui que essas duas aqui são as séries mais pesadas, que é o que eu vejo normalmente por aí nas academias, tá? Então aqui, vamos supor que você chegou a fazer 8 repetições e aqui 6, tá? O que normalmente acontece é a manutenção de tudo isso aqui novamente, tá? Então, a pessoa chega lá, chega na próxima semana e tudo que ela fez é repetido. 20 quilos, 25, afinal de contas, poucas pessoas usam as pequenas, né? E aqui no máximo, aí a pessoa vai colocar 30, 35 novamente. Talvez tentar fazer um pouco mais de repetições, o que já se consideraria algo válido dentro de uma progressão de carga, tá? Então, assim, se na primeira semana aconteceu isso e na segunda semana isso se manteve, a carga não foi progredida, tá? A gente não progride dentro de uma mesma sessão. O que que tem que acontecer? Da mesma maneira que essas duas aqui são séries de aquecimento, vamos colocar aqui que houve. A pessoa fez o aquecimento aqui com os próprios 25 quilos e foi abaixando as repetições, né? Ou 20, 25 da mesma maneira, não importa, tá? Então vamos supor aqui que rolou o mesmo jeito. Supino, uma série de 30, ele fez 9 reps, tá? 9 repetições e na de cima 35, rolou 6 repetições. Estou considerando que ambas foram até a falha, tá? Ou pelo menos com 0 repetições na reserva. Ali, a pessoa estava ali do lado, não ajudou e ela terminou de fazer sem ajuda, tá? Na semana seguinte, para ver progressão, isso pode acontecer de duas maneiras. Vamos lá, aquecimento, o mesmo peso, tá? Na primeira série, isso pode acontecer a pessoa fazendo 30 quilos, 10 reps, tá? Então, aqui a pessoa progrediu na terceira série, tá? Se, por um acaso, ela fizer 35, 6 reps aqui também, ainda a gente considera que houve progressão dentro da mesma sessão, porque nesta daqui ele aumentou as cargas, tá? Mas vamos supor
que mesmo assim, o cara foi lá, mesmo fazendo uma repetição a mais aqui, ele conseguiu fazer mais uma repetição a mais aqui. Perfeito. O que acontece? Numa eventual terceira semana, e isso aqui são os números que ele deve bater, tá? Isso aqui são os números que ele deve bater, tá? Então, ele poderia, por exemplo, aumentar a carga nessa série aqui, nesse 30, tá? Colocar um 31, colocar um 32, que for, tá? Sempre use as pequenas. Nunca que você vai chegar aqui na terceira semana, você vai fazer 35 igual, tá? Isso aí você vai mudar completamente a estrutura do seu treinamento, tá? Como você também poderia, tá? Fazer exatamente isso aqui, ó. Vamos supor que o cara estava se sentindo bem e falou assim, cara, acho que eu vou colocar 1 quilo a mais. E aí ele colocou 36 e executou as mesmas 6 repetições, tá? Isso também é considerado uma progressão de carga, tá? Essa é a mais comum, né? Onde você aumenta o peso, tá? Então você pode aumentar das duas maneiras ali. As duas maneiras são as maneiras mais convencionais. E essas séries aqui, as séries de aquecimento, você pode ir manejando elas de uma maneira onde você não necessariamente precisa fazer de 12 a 15 repetições, nem de 10 a 12, e sim uma maneira que fique confortável para você se aquecer o suficiente para você entrar essas outras duas séries que seriam as séries que realmente estimulariam a hipertrofia de uma maneira mais efetiva, né? E para finalizar, uma única coisa que eu quero demonstrar aqui para vocês que pode acontecer, tá? E é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Que é o quê? Vamos supor que... Vou apagar aqui também, tá? Para a gente mudar o cenário. Então, esses 30 aqui, esses 30 quilos, bateu as 10 reps, tá? Batemos as 10 reps daqui, tá? E aí, pô, bateu tranquilo, deixou uma repetição na reserva. Semana que vem, aqueceu bem. Vou lá tentar fazer a série novamente. Aí, você coloca 32,5 cada lado, tá? Eu tô colocando cada lado aqui, tá? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aí, ele se manteve dentro do padrão, mas fez 8 reps, tá? Isso aqui é bom, tá? Isso aqui não é ruim. Dentro de um padrão de progressão de carga saudável, isso aqui vai acontecer, tá? Porém, é importante que vocês entendam que isso não necessariamente é uma progressão, tá? Por quê? Houve um aumento de carga, mas as repetições abaixaram. Então, meio que você está adequando as repetições a uma intensidade. E a partir daqui, você vai a cada semana tentar adicionar mais uma rep ou mais duas reps até bater 10 de novo, tá? E aqui seria igual, por exemplo. Algo que poderia acontecer possivelmente é esses 32,5 aqui com 8 reps ficaram um pouco menos desgastante do que 30 com as 10. Então você poderia chegar aqui do que 30, você poderia chegar aqui na série de 35 e fazer 8 reps, tá? E aí, essa série aqui, semana que vem, você poderia pensar em aumentar, dependendo do que você fez aqui nessa semana, na semana seguinte, tá? Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu enfrentei uma dificuldade grande aqui com essa lousa, mas eu acho que esse formato de vídeo fica legal. Então, se você gostou do vídeo, se ficou com alguma dúvida em relação a isso, cara, comenta aqui, tá? Isso ajuda bastante. Eu respondo todo mundo aqui, porque é um canal pequeno. Então aproveita, pode comentar, pode tirar sua dúvida, né, comigo. E não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Dá um like no vídeo se você estiver assistindo pelo celular, hype o vídeo também, tá? Isso pode te ajudar, manda para alguém, manda para o seu parceiro de treino.
Muito obrigado se você ficou até aqui. Valeu, falou e tchau.